todos os que estão aqui agora, nossas irmãs, nossos irmãos, essa irmandade que nos faz de uma estrada mais leve, que nos faz um caminho com tantas coisas a partilhar e a nos conectar com esse Deus que nos protege, que nos guia. Elevemos agora os nossos pensamentos, pensando no nosso Evangelho de hoje, na nossa inspiração de hoje, da qual podemos agora parar, respirar fundo e ouvir essa palavra. Do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item: necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus desconfiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria então uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se tornaria um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já poderia ter atingido o fim. É um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e felizes. Aqueles que, ao contrário, trabalham ativamente para seu progresso moral, podem não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que os distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se só uma vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, se pudessem, de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas.
e tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E assim, encerramos a leitura do Evangelho de hoje, agradecendo a presença, a espiritualidade e a todos os conselhos que nos seguem e que possamos fazer a partilha. Assim seja. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Ana Luz, desenvolvendo alguma das nossas exposições. A gente agradece sempre a casa pela oportunidade do trabalho, um trabalho que foi adaptado de acordo com as condições, né, em que nós vivemos atualmente, mas que não deixa de ser um trabalho importante e grandioso, que a gente faz com bastante carinho, que a gente vem com bastante carinho e procura atender aos nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada sempre que possível. Então, o tema da noite de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o autoconhecimento e a reforma íntima, né? Como é importante, na verdade, até quando me questionaram sobre o tema da noite, eu falei sobre a reforma íntima. Mas é muito difícil nós trabalharmos a reforma íntima sem trabalharmos o autoconhecimento. Então, uma coisa acaba linkando a outra. E como é importante nós entendermos esses dois processos, né? E aí a gente já vem com alguns entendimentos, é um tema bastante abordado na doutrina espírita, e é importantíssimo que a gente entenda que a doutrina espírita ela não nos impõe nada. Apesar de sugerir diversas vezes, frequentemente, o estudo sobre o tema, a reflexão sobre o tema, ela em momento nenhum nos impõe nada, né? Então, ela apenas nos auxilia quanto a um despertar da necessidade de entendermos esse tema. Por quê? Porque nós temos os nossos conflitos internos. A partir do momento que a gente começa a frequentar, começa a estudar, querer entender um pouquinho mais, começam a surgir questões que conflitam com o nosso íntimo, né? Poxa, a gente ainda é bastante egoísta, a gente ainda é bastante orgulhoso, em determinados momentos do meu dia eu ainda me equivoco com os meus comportamentos, com os meus pensamentos, e aí a doutrina espírita vem nos fazer vem nos esclarecer alguns pontos e aí começam a surgir esses conflitos dentro de nós. E diante desses conflitos, nós nos sentimos no direito e até na necessidade de fazermos essa reforma. Esse é o processo, né? Então a gente começa a criar, é importantíssimo criarmos a compatibilidade entre as necessidades que nós temos, né, as necessidades de nos transformar, de nos desenvolver, de evoluir espiritualmente, mesmo que seja devagarzinho, e as aspirações que nós temos, porque nós temos as aspirações de daqui a um tempo nos tornarmos criaturas melhores. Então, essas aspirações e essas necessidades, quando elas estão compatíveis, nos fazem transformar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, novamente, a doutrina nos mostra a necessidade desse trabalho de transformação, sem que seja um trabalho obrigatório. Então, ela não nos impõe, ela apenas nos sugere. E aí a gente vai refletindo, vai repensando, vai se transformando gradativamente e vamos trazendo esses ensinamentos e essas pequenas mudanças para o nosso cotidiano. Todo o processo de reforma íntima, ela começa pelo autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? Por que eu preciso do autoconhecimento? Será que eu, Márcia, depois de tanto tempo, ainda não me conheço? Né? A gente ainda não se conhece. O autoconhecimento é uma descoberta de quem nós somos efetivamente, na nossa essência, né? Porque quando nós estamos na nossa sociedade ou na atual vivência que nós temos, nós desempenhamos, representamos inúmeros papéis. Às vezes o papel do profissional, às vezes o papel do pai ou da mãe, o papel do filho, né? E nós esquecemos de olhar para quem nós realmente somos na nossa essência. Joana de Ângeles, ela, até parafraseando Yang, ela nos compara a um iceberg, onde a parte de cima do iceberg, a que está exposta acima do mar, é a nossa consciência.
o que nós temos de consciente. E todos nós sabemos que o iceberg, na verdade, ele é muito grande nas profundezas, né? Então, a parte submersa é o nosso inconsciente. Nós temos muito o que explorar dentro de nós, o que conhecer, o que identificar, o que trabalhar, né? Então, o verdadeiro desafio que nós temos é olhar para dentro, para começar a fazer esse processo de transformação. Joana ainda diz que nós devemos ser estudiosos de nós mesmos. Nós somos um universo gigantesco e nós precisamos ser estudiosos de nós mesmos, né? Porque do que nós somos compostos? A doutrina espírita, ela nos orienta, ela nos auxilia a identificarmos de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui hoje, qual é a nossa necessidade, qual é o nosso trabalho, né? Qual é a nossa função, o nosso papel. Ela começa a nos orientar nesse sentido, a gente que precisa estar atento a essas informações. Mas nós ainda não sabemos quem nós somos exatamente, porque a nossa bagagem espiritual ela é muito grande e ela está realmente como um iceberg submersa. Tem muita coisa que vem à tona a partir do momento que a gente vai percebendo as nossas atitudes, as nossas reações, mas muitas coisas ainda nos surpreendem. Poxa, como é que eu ainda consigo? Como é que eu ainda faço? Como é que eu ainda cometo esse tipo de erro? Como é que eu ainda me engano dessa forma? Como é que eu ainda reajo de forma violenta às vezes? Né? Nós não sabemos quem nós somos exatamente, conscientemente, mas nós sabemos do que nós somos compostos. Nós somos compostos de pensamentos, nós somos compostos de palavras, de ações, de emoções, de sentimentos. E aí, quando nós começarmos a olhar para essas situações que nos compõem, nós vamos começar a perceber nossas virtudes, nossas habilidades, nossas fraquezas, nossos defeitos. E aí vem um processo de aceitação. O autoconhecimento, ele nos sugere, enquanto espíritos ainda em processo de evolução, que nós possamos aceitar quem nós realmente somos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com as nossas iras, com os nossos medos. Esse é um processo de aceitação. Não significa que nós vamos passar recibo para todas as coisas erradas que nós fazemos. Não, mas significa que nós vamos começar a ficar atentos a tudo aquilo que está nesse nosso inconsciente, para que depois, num processo de se aceitar, nós possamos iniciar o segundo processo, que é trabalhar, transformar. Então, o primeiro processo do autoconhecimento é a aceitação de si próprio, e um segundo processo do autoconhecimento é a aceitação do outro. Por quê? Entender, né, que a nossa relação com o próximo desperta muitos sentimentos que estão apagados ou adormecidos dentro de nós. O que o próximo desperta em mim é o que eu realmente tenho dentro de mim. Então, quando aquele meu irmão, que às vezes me irrita, desperta esse sentimento de irritação dentro de mim, é porque esse sentimento está ali, de impaciência, de intolerância, de egoísmo, é porque esse sentimento está ali. E quando nós começamos a prestar atenção que o outro, na verdade, não está ali para me conflitar, mas está ali para me ensinar a perceber quem nós somos verdadeiramente, nós lidamos com todos esses processos, essas situações que muitas vezes são até um pouco estressantes para nós, né? Nós dizemos que é estressante. Na verdade, nós percebemos isso como uma experiência. A experiência que nós estamos tendo, positiva, de lidar com o outro, perceber as nossas fraquezas, as nossas limitações e possivelmente nos transformarmos. O primeiro mandamento que Jesus nos orienta é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós, no nosso caminhar cristão, ainda bastante imaturo, ainda bastante infantil, nós nos dedicamos a amar a Deus. Nós tentamos, de diversas formas, aprender a amar ao outro, mas nós esquecemos muitas vezes de amar a nós mesmos.
amar ao próximo como a si mesmo. Porque todos esses 3 fatores, Pai, que é o Criador universal, o Criador do universo, o nosso irmão, que é um irmão de caminhada, que está ali para nos ensinar, e nós estamos nesse processo de transformação. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, com respeito, com adoração que Ele merece, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor, pela misericórdia que tem por todos nós. Ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós aprendermos a amar ao próximo e quando nós aprendermos a amar a nós mesmos, quando muitas vezes nós não conseguimos nem entender ainda o significado do amor, nós vamos conseguir aceitar todas essas fraquezas que ainda existem dentro de nós. Mas aceitar é o suficiente? A humanidade, ela sempre viveu no meio de dicotomias, né? O certo e o errado, o bem e o mal. E nós sempre analisamos isso de forma muito extrema. Só que nem sempre isso é importante, isso é tão positivo para todos nós. Porque quando nós trabalhamos de forma muito extrema, nós nos cobramos demais. O correto seria nós entendermos que nesse processo de evolução espiritual, nós precisamos nos harmonizar com esses conceitos de bem e mal, de certo e errado, de claro e escuro. Dessa forma. Porque nós ainda estamos passando por inúmeras vivências que estão nos ensinando. Às vezes aquilo que é certo para a Márcia pode não ser certo para o meu outro irmão. E nem por isso a Márcia está errada ou o outro irmão está certo. Então, na verdade, nós precisamos entender que essa bagagem que nós trazemos dentro de nós, ela é uma bagagem gigantesca que nos auxilia no nosso processo de evolução. Isso é muito importante, esse entendimento, esse amadurecimento. E aí, como um segundo momento, nós precisamos falar sobre a reforma íntima. Primeiro, um processo de aceitação de todas as nossas fraquezas, um processo de autoconhecimento, nós para com o outro, entendendo que o outro também está no processo de caminhada, de evolução, de crescimento, cada um no seu momento, né? Com seu preparo espiritual. Então, primeiro nós passamos por esse processo de autoconhecimento. A gente só trata aquilo que nós identificamos. É como um tratamento médico. Primeiro a gente vai ao médico, a gente tenta entender os sintomas, a gente tem um diagnóstico e depois vem o tratamento. Nós só tratamos aquilo que nós diagnosticamos. Então, se eu percebo uma tristeza profunda dentro de mim, é hora de tratar essa tristeza. Se eu percebo essa mágoa dentro de mim, o rancor, o ódio, seja quais sentimentos forem, é hora de fazer esse tratamento. Mas se eu não percebo, se eu não estou atento àquilo que eu estou sentindo, esse sentimento pode se transformar em algo muito gigantesco. E aí a gente não trata e o tempo vai passando. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à influência do mal? Então a gente percebe que nesse momento Kardec não quer saber da teoria. Qual o meio prático? Nesse momento, que é ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele está estudando sobre as questões morais, né? Ele quer uma forma prática. Como vencer isso da prática, né? E aí a espiritualidade, muito sábia sempre, vem trazer aquela mensagem daquele sábio da antiguidade que diz: conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a se transformar. Então, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento e, em paralelo, um processo de estudo. Porque se nós começamos a entender algumas situações, alguns conceitos, como orgulho, vaidade, intolerância, impaciência, se nós começamos a entender, identificar onde é que esses sentimentos estão dentro de nós começamos a querer nos transformar, porque os conflitos vão surgir nos momentos das nossas atitudes intempestivas, das nossas reações mais violentas. Nós vamos querer o que? Poxa, eu não quero mais me comportar dessa forma. A
partir do momento que a gente estuda, a gente quer se melhorar, né? Então aí vem logo em seguida na questão 919A, também do Livro dos Espíritos, a mensagem do Santo Agostinho, onde ele nos orienta a uma prática que ele fazia de todos os dias, ao final do dia, quando se deitar, ele repassava mentalmente todas as suas atividades diárias. E ele parava para pensar e refletir se em algum momento daquele dia ele poderia ter sido uma pessoa melhor, ele poderia ter ajudado alguém, ele poderia ter evitado um conflito, ele poderia ter reagido de uma forma diferente. Então, repassar pelas nossas atitudes faz nos conhecer e faz nós termos um pouquinho de cuidado no dia seguinte. Porque muitos acontecimentos da nossa vida são rotineiros. Nós estamos meio que trabalhando num processo mecânico. E aí, se nós não pararmos para pensar, às vezes nós reagimos e depois nós nos arrependemos. E no segundo dia nós reagimos e nós, poxa, por que no terceiro dia, se eu parar para pensar um pouquinho, a minha reação não pode ser diferente? Esse é um processo que precisa se tornar um hábito. Nós precisamos aprender a construir, até para lidar com as diversas situações da nossa vida, a nossa casa mental. A casa mental é onde nós realmente estamos. Estejamos nós encarnados ou não, estejamos nós no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, na comunidade, a nossa casa mental é o que realmente nós somos, né? E aí nós precisamos trabalhar essa casa mental como de uma forma higienizada. Como é que eu trabalho minha casa mental? Cuidando dos meus pensamentos, me conectando através das orações, trabalhando para que realmente eu tenha calma e serenidade para lidar com as questões externas e internas, né? Então, a Joana de Ângeles ainda nos fala no livro Plenitude sobre uma resignação dinâmica, e ela nos traz um conceito assim: aceitar a situação exercendo um esforço e um trabalho de transformar aquilo que não lhe é agradável. Então, a resignação, a gente sabe que é uma aceitação, mas ela é uma resignação dinâmica. Eu não tenho que simplesmente aceitar aquilo que eu sou e ficar quieta, né? Eu não tenho que aceitar as situações à minha volta e ficar quieta. Não, eu tenho que aceitar, mas trabalhar para transformar aquilo em algo positivo. Seja para mim, seja para o outro, seja para uma comunidade, seja para um ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. Isso é resignação dinâmica, é tentar sempre de forma positiva transformar aquela situação que momentaneamente me desagrada. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? E André Luiz, ainda no livro Mundo Maior, ele compara a nossa casa mental a uma edificação de 3 pavimentos, onde o subsolo é o nosso passado, o nosso inconsciente que está lá guardadinho, né? É toda a bagagem que nós temos das nossas vivências. Todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós carregamos individualmente dentro de nós, nos torna criaturas únicas. Então, o subsolo dessa casa é isso, toda essa bagagem que nós temos lá dentro, né? E essa individualidade do ser. A Márcia é assim agora, decorrente de todas as experiências que ela teve no passado. O térreo seria o presente, né? Aquilo que nós estamos vivenciando agora, aquilo que eu consigo ainda perceber neste momento, meus diversos papéis na minha vida hoje, né? A nossa atual experiência, as nossas percepções. E o terceiro andar, o terceiro pavimento, seria o futuro, as nossas aspirações, né? Seria o supraconsciente, aquilo que nós queremos transformar ou mesmo reformar. Então, eu pego toda aquela questão do nosso subsolo que está lá guardadinha, que de vez em quando vem me relembrando algumas questões, trazendo à tona, né? Todas as situações do meu térreo e eu projeto ele para o meu terceiro pavimento. Poxa, quando eu chegar no meu terceiro pavimento, que a gente não sabe quando é que vai ser, eu já não quero, eu quero estar diferente.
mas eu preciso começar a transformar agora. Eu preciso passar por esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de respeito por mim mesmo, porque quando eu estiver no meu terceiro pavimento, as minhas percepções e os meus sentimentos eu gostaria que fossem outros, né? Então, esse processo de reforma de uma casa é semelhante ao nosso processo de reforma íntima. Quando a gente está dentro de uma casa, nessa questão ali da casa mental, toda a manutenção dessa casa é a manutenção que nós temos com os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos, que tipo de atitudes que nós queremos para hoje. Já a reforma é quando nós realmente queremos fazer a transformação efetiva. Quando a gente detecta, por exemplo, dentro de uma casa, que naquele momento ela precisa de uma reforma no telhado porque está me gerando goteiras, lá vai ser o primeiro processo, o primeiro lugar onde eu vou fazer a reforma, aonde eu identifiquei algo que me causa transtorno, que me causa preocupação, que me causa problemas. O mesmo acontece comigo. Quando eu percebo que a minha maior mazela às vezes é o egoísmo, eu preciso começar a praticar talvez a caridade, a entender o que eu sinto, por que às vezes eu sou tão apegada. E aí a gente vai fazendo essa transformação. É um processo simples? Não. É um processo gradativo, respeitando e aceitando novamente. A palavra aceitação, ela precisa estar muito forte dentro de nós, respeitando e aceitando as nossas limitações. É isso que nós precisamos fazer, né? Então, a reforma em si, ela requer planejamento, ela requer paciência, ela requer um hábito contínuo, mas nós ainda vamos tropeçar e aí nós levantamos de novo, respeitando novamente as nossas limitações e transformando-nos. E aí, Kardec vem nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo o conceito de virtude. Às vezes a Márcia ainda tem prazer em fazer algo que ela sabe que não é bom para ela. Nós ainda somos bastante imaturos nesse sentido. E aí, Kardec vem nos mostrar que a virtude é quando nós enfrentamos aquela tendência que nós temos de fazer algo ruim. Quando nós resistimos a isso. Talvez nós ainda não tenhamos a capacidade, diante de inúmeras fraquezas que nós temos, de fazer o bem. Talvez a Márcia ainda não consiga fazer o bem. Mas ela tentando, resistindo para que não faça o mal, já é um grande progresso. Então, todos nós, individualmente, independentemente dos nossos estágios evolutivos, do nosso equilíbrio espiritual, da nossa serenidade, todos nós temos reformas a fazer. E o convite da doutrina espírita é para que todos nós, devagarzinho, caminhando conscientemente, façamos essas transformações, né? E quando nós percebemos que nós transformamos, que nós modificamos um comportamento inadequado ou equivocado, por menor que seja essa transformação, isso já nos causa uma alegria, uma esperança de que nós podemos nos transformar, sim. O grande momento nos pede para dar o primeiro passo. Identificar, se conhecer, se aceitar e devagarzinho começar a fazer esse processo de transformação. Raul Teixeira, numa das suas palestras, eu acredito que falando sobre o perdão, ele fala sobre a forma como nós reagimos normalmente quando nós estamos irados, né? Alguns de nós ainda reagem de forma violenta fisicamente, bate, agride, quebra. Outros já passaram por esse processo de transformação violenta física, mas verbalizam ainda, através de uma fala grosseira, através de xingamentos, através da ira com as palavras, né? As palavras agressivas. E aí nós vamos vencendo. Talvez a gente já não reaja fisicamente de forma violenta. Talvez nós já tenhamos passado por essa questão de reagir violentamente, fisicamente, mas nós ainda temos que vencer a fala agressiva, a fala
entristecida, a fala doente que fere as pessoas, né? Quando nós vencermos as nossas reações físicas violentas e as nossas falas ainda intempestivas, nós precisamos vencer ainda o nosso pensamento. Então a gente não vai conseguir mudar a nossa ira direto no pensamento. Não existe isso. É como eu falar assim, eu sou uma pessoa extremamente irritada e de repente falar, a partir de amanhã eu não serei mais irritada. Não existe. É muito acima, é muito mais forte do que nós. Por isso que nós precisamos ter o planejamento. Por isso que esse planejamento acontece depois do autoconhecimento. Com disciplina, criando hábitos, né? Então esse é o processo que nós precisamos fazer. No momento do perdão, quando a gente consegue perdoar ou reagir até de forma violenta, a gente passa para um segundo passo. Eu não reajo mais de forma violenta, mas eu ainda tenho a violência na minha fala. E num terceiro passo, eu não tenho mais a reação violenta na minha fala. Eu me calo, mas o meu pensamento ainda é muito ruim em relação a determinada pessoa, a determinada situação que se abre para mim. Então são coisas que nós vamos vencendo. Um dia, com a graça de Deus, né, nós vamos conseguir vencer as nossas reações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Muitos irmãos iluminados, espíritos puros, já vêm nos trazendo mensagens como essa, de que conseguiram vencer e que hoje têm sentimentos de amor puro por toda a humanidade. E um dia nós chegaremos lá, se nós tivermos a determinação de a cada dia fazer um pouquinho, nos melhorar um pouquinho, passando por esse processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Para finalizar, existe uma mensagem de Maria Dolores falando sobre a conquista da paz. A paz é aquilo que todos nós procuramos dentro dos nossos corações. Independente das nossas aspirações, sejam desequilíbrios mentais, sejam situações físicas, sejam situações familiares, nós queremos ter paz para podermos desenvolver, para podermos conquistar, para podermos nos doar. Então, essa é uma conquista que precisa ser maravilhosa dentro de nós. E problemas todos nós temos. Devagarzinho nós vamos vencendo e conquistando um pouquinho de cada vez dessa paz. É uma mensagem de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, e diz assim: não creias, alma querida, que seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando o suplício atroz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada, tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto. Aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, da alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça, na penúria em que arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã tolera e aceita. Aprovação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Então, na verdade, a gente percebe que esse nosso processo de transformação, essa busca dessa conquista da paz, ela é necessária para todos nós. Todos nós temos as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas mágoas, mas todos nós temos uma espiritualidade que nos ampara, que nos conduz, que nos orienta, que nos ama. E é a partir de sentimentos que nós desejamos transformar dentro do nosso ser espiritual, que é a nossa verdadeira essência, que caminhará conosco aonde estivermos, que nós precisamos enfrentar as nossas mazelas, vencer as nossas fraquezas,
fazer a aceitação de quem nós somos, transformar esse ser ainda, esse homem antigo para o homem novo e conquistar a nossa paz. Eu agradeço a atenção de todos. Essa era a mensagem dessa noite e que façamos uma belíssima semana. Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de amor, de fé e de esperança. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confia em Deus, meus irmãos, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. E diante dessa fé de um novo amanhecer, que vocês entendam que nada é para sempre, meus irmãos. Nem a dor, nem o sorriso, nem a lágrima, nem a tristeza. Nada é para sempre. Tudo é como o sol, que amanhece, mas logo se vai. Mas no outro dia, ele está ali, novamente. Então, entendam que o que vocês estão passando, as dificuldades, as dores, a doença de hoje, não terão amanhã. Então tenham essa fé, porque quem confia em Deus, tudo pode, tudo consegue, tudo alcança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que vocês tenham uma noite abençoada, meus irmãos, vocês e seus familiares. Que assim seja.